Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Mateus, o capítulo é o 18, versículo 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Disse Jesus: Não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um homem, um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo prostrou-se, o adorou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo moveu-se de íntima compaixão, e soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, irmão, aqui Jesus nos mostra essa parábola, né? Que esse grande rei é o Todo-Poderoso, é o Pai, é o Criador dos céus e da terra. Esse é o grande rei. E ele disse que aquele homem devia 10.000 talentos. E ele estava ali fazendo as contas, né? Com quem se achegava, quem estava devendo. E aquele homem devia aquele tanto. O chefe, né? O rei disse: Vou vender sua mulher, seus filhos, vender tudo que você tem para receber o meu dinheiro, para pagar o meu dinheiro. E ele disse: Tenha compaixão de mim, tenha íntima compaixão de mim, né? E me perdoe. Quando eu puder, eu pago, eu vou pagar. E ali aquele rei disse: Vai. Então somente vai, e soltou. E ele no caminho encontra um outro que estava devendo 100 talentos, não é 10.000, era 100 talentos. Era 100 talentos. E ele chegou e disse: Paga-me o que me deve. E ele ali disse: Seja generoso comigo, tenha misericórdia, tenha generosidade comigo, que eu lhe pagarei. E ele, apertando o pescoço do homem, querendo o matar, né? E ali não perdoou. Vendo as outras pessoas ali, o que aquele homem estava fazendo, foi até o rei e disse: Olha, sabe aquele homem que o senhor perdoou 10.000 talentos? Sim, pois ele está enforcando um outro ali, porque ele deve 100 talentos. Ele está enforcando. Jesus ali, né, se dignou. Aí diz que o rei se dignou, né, e mandou que o outro pagasse tudo que devia para ele. Então, o que Jesus quis dizer? O perdão, não há limites para perdão. Pedro perguntando, ele disse: Olha, é 7 vezes perdoar o nosso irmão o mesmo dia? Não, ou talvez não. Aí ele disse: Não, ou 70 vezes 7. Nós temos o ministério da reconciliação, a qual Cristo já nos reconciliou com Deus, porque diz que Deus nos reconciliou em Cristo, ou Cristo nos reconciliou com Deus, né? Ali na cruz do pecado, pagando a nossa dívida, pagando o nosso pecado ali na cruz, né? Ele se fez maldito por nós, que maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Ele pagou a nossa dívida, ele pagou o pecado de todo mundo, desde o início de Adão e Eva. Ele pagou e disse: Agora o mundo está sem pecado. O mundo está sem pecado. Ele tirou o pecado do mundo, de todo mundo. E alguém peca contra nós, e nós vamos
levá-lo na justiça. Se alguém peca contra nós, nós vamos segurar ele e não perdoar, porque muitas vezes a pessoa que nos fez um mal já pediu perdão a Deus, já se redimiu, já aquebrantou o seu coração diante do Senhor, já pediu perdão a Deus e Deus já perdoou, e nós estamos segurando as pessoas. Nós aqui estamos segurando as pessoas que nos fizeram mal um dia, que nos deve alguma palavra que nos falaram, coisas terríveis que fizeram conosco. Pode ser que Deus já o perdoou, ele já clamou, porque Jesus já tirou o pecado do mundo. Mas quando nós começamos deliberadamente a viver em pecado, já não há mais sacrifício, não há mais perdão. Se nós andamos deliberadamente no pecado, Deus, o Pai, não vai matar Jesus de novo. Ele já morreu, já ressuscitou. Então não vai ter mais sacrifício, não vai ter mais perdão quando nós andamos deliberadamente em pecado, né? Mas se nós pecamos, não queremos, mas infelizmente pecamos, chegamos a pecar, nós temos um advogado entre Deus e o homem, que é Cristo, nosso Senhor. É Jesus que está à direita do Pai. É aquele que eu falei até num videozinho curto, né? É aquele que perdoou o pecado do mundo e se assentou-se à direita do Pai. É como eu falei também nesse videozinho, Davi perdoou a Saul e foi o maior rei de Israel, né? José do Egito perdoou seus irmãos, né? E foi o maior governador de todos os tempos do Egito. Então, quando nós perdoamos, isso já agrada a Deus, já nos leva mais perto de Deus, já nos coloca diante de Deus. Quando nós perdoamos as pessoas, né, ali Deus também já nos perdoa. É como diz o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A maior oração de todos os tempos, a maior oração feita por Cristo Jesus, que ensinou aos seus discípulos, e os seus discípulos somos nós hoje. Nós temos que fazer como Ele mandou fazer: perdoai as nossas ofensas, pedindo ao Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores, aos nossos defensores, perdoa as nossas ofensas. Nós muitas vezes, pessoas que tem por aí afora que rezam o Pai Nosso todo dia, mas não perdoa as pessoas. Está fazendo uma negociação com Deus como? Você está falando com Deus: Pai, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo as ofensas que os outros me ofendem. Então, se nós não perdoamos aos outros, também não vamos ser perdoados. E daquele momento em diante, o pecado que foi tirado do mundo, nós vamos acrescentando, daquele dia em diante, vamos pecando, acrescentando pecado sobre pecado, sobre pecado, e aí vamos indo para um lugar que não tem mais volta. Jesus não vai mais tirar você, não vai mais me tirar mais do saco de lodo, não. Jesus já tirou. Jesus não vai mais morrer por nós, Ele não vai se fazer mais holocausto por nós, Ele já se fez holocausto por nós. Ele já se fez maldito na cruz do Calvário por nós. Ele já nos resgatou para Deus, nos entregou na mão do Senhor. Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida, no livro de Deus e do Cordeiro. Está escrito nossos nomes lá. Então nós temos que todos os dias andar como Ele andou, perdoar como Ele mandou perdoar, né? Falar como Ele falou, pensar como Ele pensou. Pelo menos exercitar a nossa fé, exercitar as nossas palavras, a nossa boca, porque nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos, mas tem uma boca só, e com uma boca só nós pecamos mais do que, sabe, se tivesse um ouvido só, um olho só. Acho que mais antes nós tivéssemos um olho e um ouvido, né? E 2 bocas, porque tem pessoas que precisam de 2 bocas para poder pecar mais, né? Infelizmente. Então nós temos que frear a nossa língua, frear os nossos pensamentos. Qual é o pensamento que você está repetindo cada dia mais e sabe que é pecado? Pecamos por pensamento. Jesus mesmo disse: você não adultera,
mais você sente prazer pensando numa pessoa que não é o seu cônjuge, você está adulterando. Se você não rouba, mas sente vontade de roubar e dá até gozo assim naquela vontade que tem de roubar, você está roubando. Você já gostou, já teve aquele prazer, sabe? Você não mata ninguém, não machuca ninguém, mas acha bom, acha agradável, sabe? A carne chega se incha de gozo, de prazer quando vê alguém machucando o outro que fez o mal. É pessoas que fizeram mal, mas você diz: bem feito. Deus tira a ira que está naquela pessoa que errou e coloca em você. Quando vemos alguém pecando, nós temos que ajudá-lo. Nós temos que ajudá-lo não a pecar, mas nós temos que ajudá-lo com palavras, com palavras de misericórdia, com ensinamentos, porque muitos são aqueles que o próprio Deus disse: meu povo são destruídos porque lhe falta conhecimento. Meu povo são destruídos porque lhe falta o conhecimento. Então vamos, gente, vamos pedir a Deus conhecimento e entendimento da sua palavra. E só tem conhecimento e entendimento da sua palavra aquele que busca. E aquele que busca acha, aquele que pede recebe, né? Jesus disse: pedi ao meu Pai em meu nome, pedi e dai-vos-á, né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, pedi. Vocês estão dizendo: eu pedi, mas não tive. Talvez você pediu aquilo que não era pão, aquilo que não ia te fazer o bem. Talvez você pediu o mal para o outro, e não é isso que Jesus quer. Jesus quer o bem, Ele veio para todos ter vida e vida abundante. Então vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos fazer como Jesus disse, aquele cego, né? Que ele cuspiu nos olhos do cego e passou as mãos, e ali o cego ficou, né, vendo como árvores, né, andante, caminhante, os homens. E ali ele novamente ele pôs as mãos sobre aquele cego, levantou o seu rosto para cima. Então nós temos que levantar o nosso rosto para cima, para o céu, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então levantemos os nossos olhos para cima. Jesus fez com aquele cego, levantou os olhos dele para cima, e ali ele passou a enxergar perfeitamente. Mas Jesus só deu um mandamento àquele homem: não volte mais para a aldeia. Não volte mais para a aldeia. E eu digo: não volte mais para a casa daquela pessoa que só gosta de falar mal dos outros. Aquela pessoa que só chega na nossa casa, ou liga no seu telefone, ou manda uma mensagem só para falar da vida alheia. É essa aldeia que você tem que sair. Sai dessa aldeia, sai dela, povo meu. Aqueles que dizem que são crentes e não são, com eles nem sequer com mais. Aqueles que procuram fazer tudo certinho, como os fariseus, mas por dentro só tem imundície. Jesus mesmo disse: vocês alargam as franjas, que se cobrem tudo, né, com esses mantos para dizer que são santos. No fim vocês não são santos coisa nenhuma. Vocês são sepulcros caiados, disse Jesus, Mateus 23, 27. Sepulcros caiados vocês são, né? Vocês se ornamentam tudo por fora para dizer que são crentes, e Paulo diz: com esses nem sequer comais. Não comais com esses que se diz ser crente e não são. Crente até o diabo ele treme, mas não obedece. Então não queremos ser crente, não. Nós queremos ser cristão, andar como Jesus andou, né? Sair da aldeia, a aldeia do pecado, a aldeia da maledicência, a aldeia da mentira, né? A aldeia do apontar do dedo. O próprio Deus disse: olha, será esse jejum agradável, aprazível ao Senhor? Isaías 58, será esse o jejum agradável e aprazível a mim? Que vocês ficam sem comer, jejuando, e quando acaba aquela consagração, aquele jejum, vão dar apunhaladas nos outros pelas costas, vão falar mal dos outros, apontar esse ou aquele que não é santo, que não faz isso, que faz isso, faz aquilo. Ele diz: antes vocês soltam a ligadura da impiedade, né?
a impiedade, dê de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, né? Vista o nu, visita os enfermos e os encarcerados, né? Faça caridade, faça o seu melhor, amais uns aos outros. Disse Jesus, só tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos jejuar sim, nós vamos nos consagrar sim, e vamos ali, após a consagração, orar ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar a Ele, ao Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrando diante do Senhor pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus, e entrar diante do Pai, intercedendo por pessoas, intercedendo por as pessoas, não é falando mal das pessoas. Se você vê que alguém está no erro, interceda a Deus por ela, e se der para falar, fala para ela mesmo o seu erro. Se ela se agradou, bem; se não se agradou, pronto, mas você fez a verdade, não na frente de todo mundo não, como tem gente que, eu vou botar de banco, é um negócio de botar de banco e todo mundo ficar sabendo. Não, é para chegar na pessoa que você viu que está errado. Irmão, você quer ser de Deus de verdade? Porque você quer andar no caminho? Você quer estar escrito ainda no livro da vida? E quando chegar naquele grande dia, Deus dizer: vinde bendito do meu Pai? Vem para um lugar que foi preparado desde a fundação do mundo? É isso que você quer? Sim. Então, está acontecendo assim, assim e assim. Fala com ele, fala com ela. Nós temos esse direito. Nós temos esse direito sim. Agora, não temos o direito de ficar apontando um e ao outro. Nós não temos que apontar a vida de ninguém, para ninguém. É para o alguém mesmo, né? Se aquele alguém se converteu, aquele alguém aceitou e mudou de vida, nós vamos ajuntar brasas de fogo na nossa cabeça, brasas vivas, né? Para o grande dia nas nossas cabeças. Ali nós vamos ganhar uma alma para o Senhor, né? Voltar, porque Jesus já ganhou todas as almas para Deus, mas eles andam por aí sem saber, sem entender. O meu povo são destruídos porque falta conhecimento. Então vamos lutar para levar o conhecimento de Deus às pessoas. Não é só isso que os crentes estão fazendo não, né? Ir em monte e dizer que fulano está debaixo do meu pé, fulano está debaixo do meu joelho, eu vou orar a Deus, ele vai ver. Não é isso não, tira isso da cabeça. Isso aí é crente macumbeiro. Eu odeio esse tipo de coisa, sabe? Eu não odeio o crente, eu odeio esse tipo de coisa, essas maledicências que tem na boca deles, sabe? Que ora para o mal das pessoas. Ore para o bem das pessoas, seja um intercessor de verdade. Faça a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que todas as almas se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E se nós não pregarmos essa palavra, eles não vão conhecer, e nós vamos ser julgados por isso, porque sabemos e não passamos. Se Deus nos deu de graça receber, se nós temos que doar de graça também o entendimento da palavra de Deus. Nós temos que levar pessoas, não é para a igreja não, nós temos que levar a pessoa para Cristo. Claro que nós temos que convidar de ir para a igreja que a gente congrega, sim, para também louvar a Deus e adorar a Deus. Mas o Evangelho é dizer que Jesus já morreu por ele, Jesus já levou o pecado dele, e a partir daquele momento, se ele batizar e crer e batizar, já é salvo. E andar em novidade de vida, andar como Cristo andou, buscar a se consertar, a ser nova criatura. É essa a pregação do Evangelho, né? E dizer: não volte mais para as coisas erradas, não seja como o cachorro que volta ao vômito. Não voltar para o vômito, não voltar para a aldeia, não voltar para as coisas erradas. Mas é muito difícil, a carne está me atormentando. Maior é Deus, o Espírito é mais forte do que a carne. Busquemos no Espírito, busque os dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, busque Gálatas 5, 22, que é os frutos do Espírito Santo. Busque até os 7 Espíritos de Deus, o qual Isaías disse, Isaías 11 tem, onde diz, ele tem o Espírito de Deus, e foi dizendo sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, inteligência,
fortaleza e, sobretudo, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E o próprio Jesus disse lá em Apocalipse a João, na ilha de Patmos: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então busquemos aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, convidamos ele para fazer morada em nós, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento, em nome de Jesus.